Pão de Queijo Connect, o podcast do empreendedor brasileiro. Sejam bem-vindos, nossos ouvintes, nossos espectadores, começando mais um episódio do Pão de Queijo Connect. Meu amigo Adriano. Olá, Renato. Gente, hoje nós estamos aí com o nosso grande amigo Rafael Marra. Obrigado pelo convite, bom dia aí. Que seja bem-vindo. Seul, né? Seul? Não, um dos fundadores. Um dos fundadores da ShotMe, né? Primeiramente, agradecer aí. Já é um futuro patrocinador nosso, um produto novo, com ideologia nova. Esse cara tem história demais, vai começar a contar um pouquinho da história dele pra gente. Fica à vontade, meu amigo. Obrigado Adriano, obrigado Renato, obrigado pelo convite e pela oportunidade da gente estar falando um pouco do nosso projeto, do nosso desenvolvimento, da nossa jornada e de algum pouco também da jornada que se passou por trás do Rafael, como você me chamou para o convite, e que possa agregar aí para vocês, né? Com certeza, tenho certeza. Conta um pouquinho, você nasceu aqui em Belo Horizonte, um pouquinho da sua infância, estudo, né? Isso. Escola, você estudou para escola particular, municipal, conta um pouquinho para legal. pessoal de casa. Sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Meus pais seguiram uma carreira totalmente diferente da que eu tenho hoje ou do que eu desenvolvo, né? Meu pai foi servidor, ele foi delegado civil de carreira, aposentado, geral de Minas Gerais, uma história brilhante aí no estado de Minas Gerais. Minha mãe pedagoga e advogada, assim como meu pai. E eu estudei aqui em Belo Horizonte, né? Desde o início aí no Colégio Marista Dom Silvério, aqui pertinho, né? Pertinho. Desde o início. Se bobear, você deve conhecer meus primos que estudaram ali no Marista. Sérgio Marcelo Carvalho. Pode ser, eu sou de 80, né? Não, então você é mais novo. Formei em 97. Eu realmente, meus estudos, e sempre fizeram parte também, e eu tive muita proximidade. Você deve conhecer então o Paco que teve aqui. Sim, demais. Paco era 81. É da turma do nosso futebol, né? Eu acho que então, é da minha idade, é 80. O Paco é 81, jogou comigo na Recreativa. Isso, e isso faz parte um pouco da minha história, de algo, né, digamos assim, da formação de personalidade. Você vai conhecer mais a turma do Minas, então, Caetano, Amorim, Fernando Naves. Sim, e tem uma turma do Minas e do Loyola que a gente faz aí, participa junto. Abel, lá do Flamengo, que tá no Flamengo hoje, é técnico da gente, nessa época. Bacana demais. Muito pequeno. Demais. E, enfim, diante desse estudo, né, isso me possibilitou muito. Eu acredito que isso faz parte da formação que todos os jovens e todas as pessoas deveriam ter como base, né, a educação. A educação de qualidade, a educação que a família ou o próprio governo ou a forma que possam estar disponibilizando isso para as pessoas. Sim. Desde o início. Isso é construtivo para uma base a médio e longo prazo. Para ter um país melhor, um mundo melhor. O que a gente vê hoje, né, o ser empreendedor, o empreendedorismo, talvez isso deveria fazer parte dentro de uma própria educação de base, junto com a financeira, junto com uma coisa estruturada. O próprio conhecimento do direito, né? O básico, né? Constituição, Código Civil. Sim. O básico deveria ser ensinado na escola. Exato. Junto com a matemática financeira, o empreendedorismo básico, a economia básica. Deveria. Exato. E em cima desse desenvolvimento e em paralelo à educação, que eu sou muito grato a isso e proporcionou muitos caminhos positivos, importantes, foi o esportes. Eu sempre... você com Minas, eu suspeito a falar o esporte. Suspeito. E o esporte ele fundamental para a educação do ser humano, como pessoa, como homem, como cidadão. Exatamente. E isso fez parte de toda a minha essência, desde o início, construindo, galgando. E pós o estudo, a gente também é muito novo para também decidir o que a gente quer, né? Para onde que a gente vai. 17, 18 com 17, anos, 18 a gente está muito maturo como pessoa, como cidadão, para escolher uma coisa que você vai escolher pro resto da vida. Exato. Chega ao ponto até, de certa forma, de ser um pouco cruel com o jovem, né? Hoje em dia. E, enfim, e aí eu decidi assumir uma postura que aí eu não segui para o direito, né? Não segui por esse caminho. É tão cruel que até a maioria dos jovens hoje não estão escolhendo muito não fazer faculdade, né? Exato. Às vezes com curso técnico, às vezes dá uma parada ali, fazer até achar melhor o que fazer. Isso, e eu sempre fui...
eu não digo questionador, mas eu sempre me instigou muito. Por exemplo, desde o início eu sempre queria viajar, eu queria conhecer o mundo, eu queria, saber o que se passa em outros lugares, em outras culturas, em outros ambientes que não sejam o nosso ou o meu, como uma zona de conforto. Isso sempre me instigou muito. Aquisição de conhecimento. Sempre aquisição de conhecimento, sempre me aguçou muito isso, de jovem. Então foram viagens, a gente instiga, né, com a família, aí faz aqui, viaja ali, e você vai sendo, né, arrumando caminhos do seu jeito, né, porque você não tem uma certa independência e você vai se ajustando, e isso promoveu muito minha capacidade, ao meu ver, né, com o conhecimento, de ir sozinho para fora, de coisas que aconteceram fora, que são imprevistos e que você tinha que lidar com aquilo com 15 anos, com 16 anos. Se virar com a situação adversa. Adversas, totalmente. Seja nos Estados Unidos... Sem estar com o pai e mãe do lado para te apoiar, para te estruturar. Exatamente. Você tem que tomar algumas decisões. Você vê que teoricamente, você está sozinho no mundo e que você tem que amadurecer e saber lidar sozinho com a situação. Perfeito. E você vai auxiliando, seja através com auxílio de pessoas que você conhece, e você também aí dá outro pontapé, que isso faz parte, na minha visão, para mim, eu acho formidável. Você não tem sua família. Sua família. É o networking. É o network, é os amigos que vão aparecendo no decorrer da vida. Exatamente. E você vai começando a construir caminhos e pontes que são extremamente necessárias para todo o seu desenvolvimento na vida, como profissional, como família. E aí, em cima disso, jovem, fiz minha faculdade, depois fiz minha faculdade de administração de empresa com especialização em gestão estratégica de negócios. Qual? Na UNA. Na UNA. E em cima disso, logo depois, eu fui para a Anshan, né? Para a Câmara Americana de Comércio, que foi o meu primeiro pontapé no profissional, no mercado. Muito jovem, 18 anos, mas ao mesmo tempo eu fui trainee, né? E a missão do trainee é uma missão interessante. É uma missão de desbravar, mas ao mesmo tempo de construção comercial muito forte, de aprendizado. E a Câmara Americana de Comércio me proporcionou um aprendizado formidável, que é ser tão jovem, é uma escola boa, é ser tão jovem e ao mesmo tempo poder estar sentado à mesa, frente a frente, com grandes personalidades de empresas, né? Porque você, de certa forma, também você tinha que ter aquela proatividade de chegar até ele, que muitas das vezes as pessoas não tinham uma certa barreira, ou não vou chegar no presidente, no diretor, mas a Câmara Americana de Comércio, ela estimulava isso. Então, você tinha o network, você tinha o advocacy, que é uma forma do lobby americano, de uma forma muito estruturada, e você tinha uma zona de conhecimento muito importante dentro desse ambiente, que a gente fala dos comitês, né? Que são grupos de encontros com propostas sinérgicas, e afins, que discutiam... Comitê de finanças, comitê de RH, comitê marketing, de pessoas, de marketing, separado. Relações comunitárias, turismo, social. E ali eu tive a oportunidade de ter portas sensacionais, né? Até de poder ir para a Câmara Americana de Comércio Mãe, em Washington, onde eu fiquei aí quase 4 meses, numa experiência pela Câmara Americana. Eu acho que questão de network não tem lugar igual. Tem muitos lugares parecidos, mas igual a Anshan Exato. Até pelo nível das empresas que são associadas à Anshan. Exato. Né? Então, você ali tem acesso aos diretores de RH, diretores de finanças, diretores de marketing, dessas grandes empresas, grandes multinacionais aí que comandam o mundo hoje. E Adriano e Renato, pensa bem, você com 18 anos, na época, no meio dessas pessoas, um menino, onde você... Começando a entender as coisas. Eu acho que o ouvido, você escuta muito, você procura entender e aprender com certa... Sabe, essa ansiedade... Muita informação, essa ansiedade. Você está numa reunião, num comitê, ao mesmo tempo você está no almoço, de repente vem um embaixador no almoço, aí você está nesse ambiente tão jovem. E isso proporcionou esse aprendizado mesmo. E até a ficha cair, né? Porque você falou, eu tô novo, com tão pouco conhecimento, no meio de tanta gente com tanto conhecimento e aprendendo. Né? Com os principais profissionais do mercado. Eu acho que a grande lição é um eterno aprendizado, que, né? Sempre tá aprendendo. A gente fala muito aqui no podcast da importância de estar nos ambientes certos, né? Estar no ambiente que você aprende, essa mentalidade de aprendizagem contínua. Isso é formidável, porque você começar cedo e ter esse entendimento para que você tenha
esse aprendizado contínuo e sempre, isso é transformador. Então, Nanshan, isso foi muito forte nesse desenvolvimento, nessas experiências, né? Também com outras pessoas, não só de Belo Horizonte, Minas, mas tinha São Paulo, Sul, do Nordeste, fora do Brasil. E aí foi uma forma interessante que ao longo desse tempo tive oportunidade, e são grandes amigos hoje. E aí eu entrei, né, numa sequência de pós-Anshan, onde eu tive algumas... Aí que foi interessante, que durante Anshan e antes de entrar na área de bebidas, eu tive um aprendizado muito interessante, e ao longo do próprio estudo, que foi a viagem, um work experience nos Estados Unidos, um mão na massa, McDonald's mesmo. Operacional mesmo. Processo, decidi ir para um local... Foi uma mudança diferente, que você deixou de ser aquele trabalho mais planejador, Total. Mais de trabalhar com a cabeça, mas trabalhar com o corpo. Exatamente. Mas também entender a operação, né? A operação de uma grande rede. De uma grande rede, numa corporação onde a história... Eu estava indo para um local onde a história dela é de lá. Sim. Né? Que foi nos Estados Unidos. E interessante que nesse momento, por uma decisão minha, eu decidi ir para um lugar onde tivesse poucos brasileiros. E querendo ou não, o peso do McDonald's lá é diferente dos outros lugares no mundo. Para você ter uma ideia, onde eu estava, a pessoa que era o gestor era uma corporação que geria, tinha mais de 20 McDonald's. Era um grupo empresarial que tinha mais. Então, ou seja, e num lugar pequeno nos Estados Unidos. Mas até mesmo, eu não sei... como é que funciona aqui no Brasil, mas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tinha 6 franquias. Agora você 10, eu não sei se ela tem, mas ela tinha 6 franquias aqui em Belo Horizonte. E agora você imagina, nos Estados Unidos, com a dimensão... Eu fui para um lugar inóspito dos Estados Unidos, ou seja, que pouca gente conhecia. Eu decidi ir para um lugar que eu queria ter poucos brasileiros próximos, no sentido para eu vivenciar mais ainda esse aprendizado... A cultura. Ter essa dificuldade, né? Eu fui para Rutland, no estado de Vermont, quase divisa com o Canadá, muito pequenininho, e tinha já esse universo. Então, foi um aprendizado sensacional. Tive uma experiência até difícil, porque eu vivia lá, eu comia McDonald's todo dia, mas quando eu voltei um pouco desequilibrado. Né? Gordinho, acima do peso. Não, e com algumas situações de saúde um pouco a serem ajustadas, que aí vem a ver o que a gente vai falar sobre hoje, que provocaram um pouco meu desequilíbrio, né, em relação a isso. Então, o que eu vivo hoje, isso faz parte de uma história minha... Que começou ali. Que eu falei, peraí, eu preciso ter mais equilíbrio. Né? Então, aí eu vivenciei isso e, paralelo, logo depois, eu tive uma oportunidade de experiência antagônica ao McDonald's, que foi para a França. A atuação... Estudei Outros dons, né? Os dons, quase 9 meses. A gente mudança. Foi pra... Eu morei em Nîmes. Além de empresário, é chefe de cozinha, rapaz. Legal. Não, eu virou um hobby mesmo. O cara virou chefe de cozinha em Paris, pô. Não, foi no Instituto... 5 estrelas. Foi pro Instituto Vatel, né, em Nîmes, uma escola. E lá tem uma disseminação super importante sobre alimentação, sobre a cultura do que está indo pro prato, do que está sendo servido, do como comer, né? A gente agora está muito no conceito do como, né? O como fazer, o como. E lá, ao mesmo tempo que você tinha uma fast food, onde você tem uma experiência de 30 minutos, na França você tem uma experiência de 2 horas para ter o mesmo momento, mas com proporcionalidades e diferenciações muito claras, né? Seja através do networking, seja através da experiência dos sabores, sentidos, e o outro talvez de uma aceleração, mas porque o tempo... Time is money, né? Do tempo é dinheiro nos Estados Unidos, de uma forma para acelerar a forma desse contexto. Então foram experiências interessantes e lá foi interessante que eu não queria voltar para o Brasil. Eu queria ficar mais um tempo, porque eu já tinha trancado a parte da faculdade. E aí um que foi meu professor, era chefe francês, e aí eu pedi para ele, na cara dura mesmo, para ficar mais lá, e onde eu poderia... E aí, como os grandes chefes, né, eles questionam algumas coisas e tal, e eu falei, pô, não vai rolar, né, pensando, vou ter que voltar. Aí passou 2 dias, e aí ele teve comigo e falou, cara, tô te esperando para você estar lá comigo, mais 3 meses dentro de uma experiência de um restaurante Michelin, né, na época o Le Jardin des Sans, com os chefes Jacques e Laurent Porcel, que inclusive estão lá hoje, né, e são a vivência por eles, o que eles fazem pela gastronomia, é muito interessante, porque o Brasil hoje ele está vivenciando uma cultura muito legal disso. Aqui a gente tem o Gluton, a gente tem chefes que são transformadores
dessa essência, né? E isso é muito legal. E aí eu vivenciei esse mundo também, esse universo de bebidas, alimentos, né? Da cultura também de serviços, Sim. de clientes, né? Distribuição. E aí eu voltei, e aí foi quando eu saí da Anshan e entrei de cabeça aí no projeto da Global Bev, do zero mesmo, muito moleque também, né? De jovem aprendiz, e ativando aí com a categoria de bebidas energéticas no Brasil no início dos anos 2000. Mas lá que você entrou como... Você já não era trainee, você já era... Não, aí eu já entrei na Global Bev, eu era coordenador de trade marketing e eventos, né? Uhum. Na época os energéticos faziam parte, né, dos eventos de Belo Horizonte, eventos Sim. de Minas. Era um início, momento, né? era o Início início, dos energéticos. era um momento que ainda existia, a gente fala muito forte o on-trade, né, de boates, ainda existia Sim. isso. Hoje a gente vê uma quebra de comportamento, né? Praticamente não existe Não existe, mais. né? São outros tipos de eventos, Verdade. Pouquíssimas. outros Três Lobos. tinha. Noiva do Cowboy. e Não, tinha por aí diversos, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Swingers. Swingers. Lapogê. Lapogê. E assim, isso houve essa. E a gente tá falando de mudança de comportamento, né? E ao longo desse percurso, foram quase 10 anos dentro da Global Bev. E agradeço demais ao Bernardo e ao Guilherme Gama, onde foram grandes empreendedores, né, da categoria de bebidas energéticas aqui em Minas e no Brasil, onde eu tive também uma grande oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, onde eu assumi uma posição de desafio por eles, né, onde a empresa ela tinha um modelo de desenvolvimento através de representantes e a empresa precisava galgar novos passos e novos desafios, porque estavam vindo novas marcas, né? Entre elas, além das bebidas energéticas, estavam com vodka, tinha batata Pringles, tinha novos produtos com força, com relevância, com distribuição. E foi um momento onde... Marcas fortes. Marcas fortes que estavam chegando. E eu fui para o Rio sem Waze, sem GPS, com 27 anos nas Abrir costas. mercado. Abrir mercado e me abrir também, né? Eu acho que... legal. Eu pensei que quando eu via, tava dentro da favela. Literalmente. Não tem jeito, sim. Não Literalmente. tinha Waze na época. É. Quando eu via, tava dentro da favela. Não, e aconteceu situações interessantes, né, do dia a dia, do nosso dia a dia, em que eu subi a Rocinha, onde tinha distribuidores, grandes distribuidores de bebidas lá, que faziam todo o movimento de distribuição na região. Nós estamos falando de um público aí de 600 mil consumidores com desenvolvimento, seja distribuição de cerveja, de energético, e o distribuidor ficava lá dentro. Então eu ia lá e em conjunto com o desenvolvimento... Parece que é coisa do mundo, mas sim, depois que você costuma é uma coisa normal, natural. Sim. E é fantástico. E as empresas buscavam esse desenvolvimento de distribuição, né? Então, a gente tinha lá no Rio, né? A gente fala o cash and carry, a gente tem as redes regionais que são muito fortes no Rio, né? Que são bandeiras que são próprias, locais e muito fortes. Você tem o Mundial, você tem o Zona Sul, né? Agora o Cencosud com o Presunic, mas antes era só Presunic, Guanabara. E nesse movimento a gente construiu um modelo de equipe, né? Eu acho que aí o papel meu com a Global Bev foi talvez de construir essa gestão, de trazer uma equipe para dentro do jogo, dentro do time, dentro da empresa. Eu acredito que uma das coisas e um dos desafios mais grandes que nós temos, né, é a construção de uma cultura dentro de empresa, né? De você construir uma cultura forte, uma cultura que possa realmente perpetuar isso é uma grande missão. E aí a gente trouxe, né? Então formei aí uma equipe de 8 pessoas do zero, construindo desenvolvimento de canais, seja indiretos, de distribuidores, de eventos. Brasil todo. Exatamente, né? E foi um desafio onde também, nessa linha do tempo, a gente conseguiu atingir objetivos, metas, alcançar. E quando a Global Bev trouxe o energético Monster para o Brasil, que para mim foi extremamente interessante, e aí foi um novo aprendizado, que aí eu tive a oportunidade de lidar não só com essa questão de distribuição comercial, trade marketing, mas lidar com produto. Um novo momento profissional, né? Profissional. Com a marca, com um produto de referência de mercado, com a marca forte. E global. E global. Ou seja, ali eu estava lidando também com outras expectativas de uma outra empresa de fora do Brasil. Ela também não conhecia o mercado brasileiro e a gente teve que construir em conjunto... Posso falar que tinha uma outra cultura empreendedora? Perfeito. Nós estamos falando aí do Brasil existencial
e nós estamos falando de uma cultura que estava vindo dos Estados Unidos para dentro do nosso mercado varejo. E isso se mantesse a mesma cultura, provavelmente teria muito atritos. Exatamente. Então, mas é interessante... Quer dizer, teve esses atritos até ajustar a cultura. Perfeito. Então, houve muito do nosso papel... Que o que funcionava lá não funcionaria aqui. Então tinha que ter esses ajustes. Né? E se ajustar. Que normalmente tem que ter quando as empresas são multinacionais. Sim. E que é difícil. É difícil porque... Que é o mais difícil para as empresas multinacionais, é exatamente essa que a gente mexe com pessoas, né? E essa mudança de cultura, de hábitos que as pessoas têm. E do próprio... Né? O Adriano que mexe com o comportamento de pessoas, poxa, melhor para poder falar isso. O né? americano, para ele entender como funcionava o mercado brasileiro, ele teve que vir aqui também para rodar mercado com a gente. Que aí é aquele negócio, tem as crenças, mas a gente tem as crenças pessoais e tudo, mas tem a parte... cultural do país. Cultural do país, que é essa parte cultural é muito enraizada, né? A pessoa mudar esse mindset não é fácil. Sim. E não é de uma hora para outra. Tem todo um trabalho, né? Não, e as formas de trabalho que foram feitas, né? De repente, ao invés de lançar muitos SKUs no início, lançaram-se poucos, se adaptaram, entenderam o comportamento do consumidor de acordo com o desenvolvimento do consumo da bebida energética, para depois vir mais inovação, mais lançamento e uma construção a ser feita. Então, a gente tinha também que lidar com a empresa brasileira, que estava trazendo, e a empresa americana, que tinha expectativas. Então, eu fazia parte desse arranjo. Mais um grande aprendizado. Sem dúvida. Um equilíbrio, né? Trazer o equilíbrio diante desse desenvolvimento. Até te fazer uma pergunta, que normalmente os americanos eles vêm com as métricas, né? Sim, muito. E eles conheciam muito bem o mercado brasileiro? Porque como é que são feitas essas métricas? São suposições? São pesquisas? Não, eles têm... pesquisas fazem parte do DNA deles, os KPIs fazem parte... Tudo. Eles fazem uma pesquisa forte de mercado. Tudo para eles, para ter eficiência e robustez em todo o planejamento, tem que ser medido. Então, nós estamos falando de uma construção de distribuição... Não faz nada sem medido. Não. E isso foi interessante porque eles vieram para cá, e eu lembro, é legal falar isso até para as pessoas, e que eu estava no Rio de Janeiro. E aí veio o presidente da Monster dos Estados Unidos, quem criou a marca. Conhecer o mercado. Fundador mesmo da empresa. E ele, na verdade, ele já tinha uma experiência no Rio, porque ele fez um intercâmbio no Rio de Janeiro na década de 70, lá na história. Então ele tinha um cheiro, um aspecto de conhecimento do Rio, do Brasil, que isso fazia parte já de uma plataforma do que eles queriam. E aí foi muito legal, porque ele rodou novamente o mercado e conheceu o que deveria fazer, as construções, as etapas a serem alcançadas. E uma maturação, né? Eu acho que, eu acredito que tudo tem uma construção ao longo de linha do tempo, de maturação, de desenvolvimento, de planejamento, né? Processo, passo a passo. E aí foi muito legal, fizemos um trabalho legal com a Global Bev. E aí, nesse ponto, eu queria me estimular mais, né? E aí e algo que faltava comigo era o marketing. Eu tinha muito o produto, eu estava entrando muito no network. Mas faltava o marketing. Aí foi quando eu fiz uma especialização na FGV no Rio, né, de marketing, e decidi, e aí eu recebi um convite de ir para uma outra área de atuação, que foi o setor automotivo. E isso foi uma mudança da minha cabeça da água para o vinho, porque era uma zona de conforto que me tiraria totalmente. Muito jovem, novamente, a questão de ser jovem, entrar numa área onde as pessoas já estavam... Recomeçar, sendo que você já tinha um know-how e um conhecimento numa área. Exato. E eu entrei na Fiat Chrysler, fui muito bem recebido. Para mim, uma empresa genial, uma empresa fantástica, que respira inovação, que respira... Você entrou no marketing. O marketing da Mopar. A Mopar era que ano? Foi em 2013 para 2014, num ano onde o setor automotivo teve um ano muito bom, e um setor automotivo... Adriano? Sim, Rezende. Adriano Rezende. Sim, estava lá, exato, fantástico, demais. Trabalhou comigo na minha primeira empresa, amigo da minha família. Demais, para mim grande abração aí, Adrianão. Boa, Adriano. Para mim um cara que tem um brand, uma visão de marketing brand fora da curva. Me ajudou muito, eu até falando, né, de Fiat. São pessoas dos grandes empresários que eu conheço. Do setor automotivo. A cabeça dele junto com o meu primo são dois caras fantásticos, não? Exato. E mais uma vez, a questão do aprendizado, né? Uma área que eu não tinha conhecimento nenhum,
e eu precisava ter, assim, no sentido... Eu tinha... É uma troca, né? O que eu tinha também, eles precisavam muito de mim e eu também precisava muito deles. Eu vejo muito por esse lado. E aí a gente participou de um desenvolvimento estratégico interessante. A Mopar é uma marca de pós-vendas do grupo Fiat Chrysler hoje, veio da Chrysler, da Dodge, enfim, é uma marca onde o pós-vendas, respira-se o pós-vendas, respira-se performance. Como a gente vê, querendo ou não, a empresa mãe compra uma outra, mas tem que ter aquele trabalho de cultura todo mudado quando você traz a empresa para um país diferente. Você faz tipo um setup, né, novamente, de construção. E praticamente fizemos grandes trabalhos lá. Até o que você falou, né? Porque ali tem a matriz, né? A mãe, que é italiana, que acabou de adquirir uma empresa que é americana. Imagina um choque de cultura e dentro do Brasil, que é um outro país. Exatamente. Então, um choque de cultura. Exatamente. E imagina a riqueza profissional disso, a riqueza de construção, de troca de experiência, de troca de cultura, tudo, né? Isso fez muito parte. E do trabalho. Aí fizemos participação, né? Atuamos com a Mopa em lançamentos como a Jeep, né? Do próprio Renegade, com a Mopa, e lançamentos também de outros veículos, de outros projetos, o desenvolvimento de pós-vendas e também projetos de inovação que também estavam respirando dentro da empresa, né? A gente já estávamos falando em 2013, 2014 já de veículos elétricos, de mobilidade elétrica, né? Nós falamos, tinha até na época o Segway, o trike elétrico, e a gente trouxe isso para dar, questionando isso junto com a turma, junto ao marketing. E aí, obviamente, foi um ano muito legal, mas também um ano muito desafiador, diante também até do governo, né? Que tava teve uma eleição da eleição de 2015, né? Da questão... E aí foi quando eu retornei, e aí foi um novo momento interessantíssimo, quando o vice-presidente da Monster estava morando no Brasil, a Monster ele já estava com a Ambev, e foi quando eles migraram para a Coca-Cola, para um projeto global, e aí eu fiz parte novamente de estar reinserido junto à Monster com a Coca-Cola. Com a Coca-Cola. Num projeto novamente... Outra cultura. Outra cultura, processos, distribuição... Uma empresa onde já tem um caminho, ou seja, um caminhar próprio, mas você precisava se tornar relevante dentro dessa cultura, por uma categoria nova, um produto novo, muito parecido com o que a Heineken fez, né, no projeto junto com a Coca-Cola. A Monster veio, entrou dentro dos bottlers, né? E eu participei desse projeto em conjunto, né, do desenvolvimento. Você é uma marca grande, mas quando você entra na Coca-Cola, você vira uma formiguinha, né? Ainda mais dentro do portfólio, né? Do monstruoso mundo da Coca-Cola. E interessante que é importante a gente entender que todos nós fazemos parte de uma engrenagem. Sim. E você estar dentro dessa engrenagem e em funcionamento, isso vai permitir que você ganhe tração, velocidade, agilidade, ou você perca tempo. E você ter esse time, ter essa estrutura, trazer pessoas para que entendam um projeto de acordo com a dimensão desse projeto, faça parte do desenvolvimento, é extremamente fundamental. E a gente conseguiu fazer isso junto à Coca-Cola, né? Então a gente trabalhava o trade, trabalhava a equipe de vendas, tornava-se relevante, trazia... Você tinha que ser influente ali dentro. O network fazia parte desse desenvolvimento, dentro desse universo corporativo, para você fazer com que a equipe que já existia ou aquilo que já existia, você trouxesse ainda mais complementaridade em resultado, em eficiência, em relevância. Então aí são campanhas que são feitas em desenvolvimento e foi formidável. E aí, nesse momento, foi um momento que até da vida profissional eu estava com muita aceleração, vamos falar assim, 220 volts, com a energia a gente fala, né? Mas assim, de aceleração... Você já estava nos 400 Uns 400 que eu já sou, né? Tem que desenfrear. Desenfrear. Mas eu saía de segunda a sexta... Aí, todas que você tinha uma rotina pesada, talvez, quando você estava na França, na parte de alimentação, que talvez seja um ritmo, talvez um pouco mais tranquilo, mas também o restaurante... O ritmo de alimentação de restaurante, por mais que seja um período menor,
mas é um período mais intenso. Quando você não está. Quando você está tá aberto, o restaurante é aberto. Exato. Mas tem todo o período também de preparo para você Exato. deixar na hora de abrir o restaurante está pronto. Perfeito. Né? Então, querendo ou não, demanda um Demanda. tempo da operação num todo bem grande. Exato. E em cima disso e dessa modulação, eu comecei a ter alguns entendimentos do varejo, de comportamentos do consumidor, e que estavam sendo já também lá fora, França, em que os alimentos e as bebidas estavam tendo movimentos. Isso antes de pandemia, né? Nós estamos falando aí de que tipo de consumo que está sendo feito, o que o consumidor já está procurando. E isso me aguçou muito também. Consumo, né? Mais saudável. Consumo mais saudável. E aí isso ficou comigo. Ficou algo, né, comigo, interno, mas eu estava numa vida frenética, vamos falar assim. Eu saía segunda-feira, rotina de 5 aeroportos por semana, de 3 bottlers por semana, que são, né, que você tinha que ir para São Paulo, às vezes, ou ir para o Rio, ou ir para Uberlândia, para ir para Porto Alegre, enfim, você fazia um desenvolvimento que isso, a rotina era pesada. E minha vida social, minha vida de família também estava um pouco... Isso quebra. E normalmente, e isso, olha só, a questão quando a gente falou do desequilíbrio. O desequilíbrio sempre quando isso desequilibrou, eu procurei equilibrar. E aí eu entendi que eu precisava equilibrar isso novamente, né? Em ter a questão de família, talvez eu ainda era solteiro. Aí eu casei, né? Hoje eu tenho 2 filhas, legal. Uma de 5 anos, uma de 2. Qual é o nome delas? Gabriela e Sofia, e minha esposa Manuela. Um abração aí pra Manuela e pras meninas aí, pras princesinhas, que Deus abençoe isso. Sem dúvida, esse é o nosso... Eu acho que eu entendo que isso é o nosso grande estímulo, é o nosso desafio. O exemplo, eu acho que a gente está aqui por eles, por elas, hoje... Assim como eu tive com meus pais, com os nossos pais, entra num ciclo virtuoso, né? Com toda certeza. De construção de valor daquilo que a gente está como essência, né? Junto à vida, junto à alma, junto às construções. E a gente quer construir isso, né? É o exemplo. E aí foi quando eu saí da Coca-Cola para ter um equilíbrio maior e eu fui para Mondelez, que para mim era... Isso quando, mais ou menos? Foi em 2017. Que para mim era tão equivalente quanto como um desafio, como empresa, como projeto, que é uma grande empresa, sensacional. Aí eu trabalhava conceitos, né, porque são categorias diferentes. Nós estamos falando de chocolates, nós estamos falando de biscoito, nós estamos falando de gums and candies, nós estamos falando de snacks, nós estamos falando de refresco em pó. Nós estamos falando de vários universos, produtos maiores, vários universos distintos, com vários comportamentos de consumo distintos. Isso também foi um grande aprendizado. E eu tinha uma equipe fantástica junto comigo para estar atuando, para estar alcançando metas, para estar desenvolvendo, com desafios relacionados também às questões fiscais, tributárias no Brasil, porque nós estamos falando de Minas Gerais, mas nós estamos falando de conceitos fora do Estado e que empresas têm ajustes que têm desequilíbrios, né, hoje de competitividade. Isso é uma coisa legal. Eu acho que a questão, quando vier a reforma tributária, que é uma essência extremamente importante para todo o empreendedorismo, para que as empresas possam ter competitividades de forma equivalentes ou de forma que você tenha armas e munições positivas para ir para o jogo, para ir para o campo, né, de forma correta. Você tocou no assunto aí que a gente tocou, tem uma questão. Talvez esse seja o maior problema hoje do e-commerce, seja essa questão do tributário. Pode ser. Por causa tem impostos que são estaduais e isso interfere muito no preço do estado para o outro. Exatamente. Isso deve ser o principal problema do e-commerce não estar tão desenvolvido igual é. É porque empreender no Brasil é uma arte. É uma arte de como liderar pessoas, é uma arte como desenvolver produtos, é uma arte como lidar com a tributação. De onde você quer chegar. De onde você quer chegar. Exato. E quando eu estive com a Mondelez, eu comecei a refletir mais sobre o futuro, no sentido, Só né? Só te cortar, porque eu não sei, né, até como você está abrindo uma marca nova, porque a gente teve um entrevistado aqui de tráfego pago, o James, que ele deu uma estatística que a gente assustou, que menos de 1% das empresas tem e-commerce no país. Sim. Então é uma porcentagem muito pequena para o mundo que a gente vive hoje. O e-commerce já deveria ser uma coisa natural.
Né? E aí a gente pode ter desenvolvimentos e reflexões importantes. Você tem um mundo gigantesco. Seja o mundo gigantesco, mas são as reflexões. Mas eu creio que deve... Você tocou no assunto que até então eu não tinha pensado. Mas com certeza deve esbarrar muito nessa questão dos impostos, principalmente estaduais. Essa diferença de tarifa. Que aí o produto, dependendo, passa a não ser tão viável de comercializar. Tem essa questão, tem a questão operacional, logística, talvez você ser pequeno, mas não construir relevância dentro de um broker, de uma operação logística, é desafiador. Sim. Por isso que os marketplaces tão com grande relevância, porque eles conseguem agregar sobre esse desenvolvimento, né? E é importante, porque o Omnichannel hoje chegou. O ponto de contato hoje está entre indústria e consumidor. Isso existe. Sim. Então você tem que saber lidar hoje com todos os canais, com todos os pontos focais, seja com B2C, seja com B2B, você tem que conversar muito bem com esse consumidor. Por isso que a comunidade, a forma que os produtos conversam com esse consumidor final é extremamente importante e de extremo valor. As grandes marcas que se constroem, que estão obtendo muito sucesso, eles estão construindo comunidades muito fortes, que se tornam embaixadores e formam com que essas pessoas sejam proprietárias, assim como você, da sua marca, do seu projeto, do seu produto. Elas se tornam de todos os que fazem parte disso. E isso, nesse projeto, quando eu saí da Mondelez, eu tive a oportunidade, junto com duas sócias, onde o projeto estava embrionário de shots, aí vem onde se inicia, né, o shot. Na Mondelez você ficou quanto tempo? Quase 3 anos. Quase 3 anos. E nesse projeto, quando eu fui para os Estados Unidos, eu entrei no Whole Foods, entrei em alguns pontos de vendas muito importantes nos Estados Unidos, e eu vi que o mercado tinha mudado. Eu enxerguei que o mercado americano ele já é de inovação por DNA. Constante. Porque a competitividade é muito alta. As barreiras, talvez, de atritos são menores no sentido tributário de governo, sem sombra de dúvida. Né, de formas... Burocracia é muito menor. A burocracia, perfeito. Acho que você fala... Um mercado mais livre para concorrência. Então, você tem uma respiração de inovação, de novos produtos. O mercado é mais agressivo. Mais agressivo. E isso, as últimas vezes que eu estive lá, eu vi isso muito claro. Então você tem produtos como a categoria de shots, você tem produtos como... Porque o que é shots, né? Shots, eu acho que é legal as pessoas saberem, pelo menos, são estratégias nutricionais com compostos bioativos em que esses insumos que estão ali dentro eles têm funcionalidades próprias para o seu organismo. Seja imunomoduladores para a sua saúde, de funcionar no caso de imunidade, de anti-inflamatório, de uma energia, que a gente faz até uma correlação do energético, porque tem propriedades similares, mas são compostos totalmente distintos. Uns nós estamos falando de produção industrial, com outros tipos de insumos, e estes shots são produtos naturais, onde a gente tem a base com cafeína natural, guaraná da Amazônia, o gengibre nosso é in natura. Então, tem diferenças. E a gente está proporcionando isso ao consumidor. A gente tem um pré-treino, a gente tem... Então, os shots, eles fazem parte de uma estratégia nutricional do seu dia a dia. Ele entra... Isso você viu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E ele entra dentro de uma composição de um hábito saudável, de uma rotina que te permite ter flexibilidade do seu dia a dia. Você pode tomar seu shot, mas ao mesmo tempo você pode tomar sua cerveja, comer seu churrasco, comer não te proíbe mas prazeres alimentares. Mas eu te garanto que, como parte da estratégia de um produto saudável, ele vai te trazer mais equilíbrio. Ele vai te proporcionar isso. Posso falar que ele é uma estratégia nutricional? Sim, ele é uma estratégia. Ele faz parte hoje, tanto é que no início do nosso projeto, ele é um produto vivo, um produto natural, sem conservantes, sem aditivos, onde a gente conseguiu construir de um produto que no início ele era congelado, a gente vendia ele congelado, a gente tinha muitos SKUs, a gente fez uma redução para trazer poucas funcionalidades, mas que pudesse comunicar isso ao consumidor e trazer... aí que vem o entendimento, que, ao meu ver, que quando eu estava nas empresas, os silos, né, os elos, digamos assim, técnicos, científicos, eles estavam muito distantes desses elos de empresas. E aí a gente trouxe isso para dentro, né? Como que a gente fez? Aí você se vê novamente abrindo o mercado. Abrindo o mercado. Um novo mercado, uma nova categoria. E aí como? Nós pensamos... Tudo novo. E a gente precisava trazer pessoas com credibilidade, com selos, né? Com chancela. E como? A gente trouxe nutricionistas,
a gente trouxe pesquisadores, a gente trouxe referências acadêmicas e científicas, no caso, seja Unicamp, para chancelar algum estudo que a gente precisava. Voltando, hein? É aquele negócio que a gente fala da questão do padrão. Ele percorreu a vida toda profissional, adquirindo conhecimento, e de repente surge a oportunidade dele ter um negócio dele. Conta o início da Shots mesmo, como é que começou? Foi na reunião, né? Foi. Eu tive, na verdade, participei de um churrasco, né, de colégio do Nosso Velho, em que a Roberta estava lá, e a gente conversando, e obviamente ela comentou sobre o start, né, que estava fazendo artesanal na cozinha. Ela era nutricionista, né? Ela é chefe. Então, chefe de cozinha. E foi quando aquilo que já estava dentro, quando eu estava na Coca-Cola, na Monster, na Mondelez, me instigou. Aquilo me deu o eureka no sentido, opa... Você trouxe toda aquela experiência, todo aquele aprendizado. E aí eu comprei o shot dela, eu falei, eu quero consumir. Quando eu comprei, eu falei, opa, nós temos um caminho absurdo para desenvolvimento, para modelar isso de uma forma, para melhorar para o consumidor. E aí a gente... E é até aquele negócio que às vezes o cara quer empreender, ele acha que ele mesmo tem que criar. Às vezes ele pode pegar uma coisa que já está pronta. Pegar, às vezes, um amigo que já tem um produto, mas está com dificuldade de fazer o negócio andar. E foi o que aconteceu do Rafa, né? Exatamente. Entendeu? E aí a gente conseguiu modelar e construir esse caminho, nesse percurso, ajustando, tivemos outras embalagens, outros rótulos, ajustes também, produto de shelf era 60 dias, hoje a gente está com quase 4 meses. Essa reunião foi quando que você teve? Isso foi logo depois que eu saí da Mondelez, foi em julho de 2020. 2020. E ali a Shot já tinha começado. Já tinha a cozinha que elas estavam fazendo artesanalmente ali. Mas já tinha um produto de venda? Vendia artesanalmente. Entendi. E a gente começou a trazer pessoas que pudessem agregar, profissionalizar o processo. Então, trouxemos nutricionistas, médicos, fisiologistas, a parte acadêmica, poxa, a FIENG, né, super legal, a gente está no estado de Minas Gerais, a gente tem a FIENG, que tem o Senai, que são centros de inovação, que está aí, né, para pequenas empresas, para empresas que precisam talvez de um norte, de inovação, de construção correta, para talvez despender menos recursos. Sim. Né? E começamos esse projeto trazendo isso para dentro de casa e conseguimos construir isso passo a passo nesses anos. Somos pequenos, somos uma foodtech, temos caminhos a percorrer, mas ao mesmo tempo nós não ficamos por trás da bancada, nós fomos para colocar esse produto no varejo, para entender também o que o consumidor estava querendo. Então, hoje a gente está em redes legais em Belo Horizonte, nós estamos no Verde Mar, estamos na Drogaria Araújo, em grandes empórios como a Boníssima, Padaria Vianney, no Bem Hortifruti. Temos clientes finais, que a gente fala que são os nossos assinantes, que também compram os nossos produtos e recebem em casa, para que eles tenham uma parte da estratégia nutricional no seu dia a dia, dentro de casa. E a gente agora, e houve mudanças, né, ao longo desse percurso também, eu entendo também que a gente também fazem ajustes, né, de sócios, de estrutura, a gente erra, a gente acerta, e isso faz parte do aprendizado, é um eterno aprendizado que desde o início faz parte. Sim. E agora, onde a gente quer chegar, a gente tem esse sonho, a gente sabe o que a gente quer, a gente precisa muito trabalho para construir isso. E onde você quer chegar? Eu quero fazer com que a Shot.me seja uma oportunidade para que as pessoas possam ter uma alimentação saudável, equilibrada e façam parte do seu dia a dia. Seja através de imunidade, de performance, de esportes, onde o esporte também esteja presente. Isso faz Você parte. não falou aí, né? Mas também tem parceria com o Atlético, com a América, né? Exato. Tentando fechar com outros clubes também, né? Isso foi extremamente interessante, porque a partir do momento o Minas está bem encaminhado também, que é um dos principais clubes formadores de atletas do país. Exato. Porque a partir do momento que as pessoas entendem o que é essa categoria, o que é shot, isso tem um caminho muito legal dentro do desenvolvimento. E foi o que a gente conseguiu fazer isso dentro dos clubes profissionais, né? A gente está no Atlético, no América, em que os shots, eles fazem parte da estratégia nutricional dos atletas. Então, a gente tem os nossos shots no dia a dia, com diferentes funcionalidades. Tem dia que é para imunidade,
tem dia que é um anti-inflamatório, tem dia que é um pré-treino, tem dia que é um energético. Os potes estão aí, se você quiser mostrar pro pessoal de casa, fica à vontade. Exato, a gente tem aí o de imunidade com 10 mg de zinco, com cúrcuma e própolis verde, um anti-inflamatório com curcumina, nós estamos falando aqui de 130 mg de curcumina, com pimenta, que dá um ativo muito maior sobre o processo de anti-inflamatório, tem Legal. vinagre de maçã também. Interessante que dentro a gente tem 130 mg de curcumina. Saiu um estudo recente, junto à Premier League na Europa, em Londres, em que fizeram um teste com atletas e com atividades físicas, em que o uso da curcumina, bem feito, em pós-atividades físicas, tem uma recuperação clara. Ou seja, e o que seria essa recuperação clara? Em diminuição de lesões, em diminuição de recuperação muscular, ou seja, se você tem um prazo, aceleramento de recuperação física. Exatamente. Está machucado. Então, nós estamos falando de uma categoria extremamente benéfica para a sociedade, benéfica para as pessoas. Elas têm que conhecer. Eu tenho um papel aqui, onde você quer chegar também, eu acho interessante falar. Eu tenho um papel educador também. Assim, eu tenho um papel de educar as pessoas. Educar o mercado. Educar o mercado. Educar as pessoas e falar, existe um produto que pode fazer parte de uma melhoria para você no seu dia a dia de saúde. Né? Tem projetos muito legais no mercado já hoje em dia. Nós estamos falando aí de produtos com cogumelo, produtos ligados ao plant-based. Existe um conceito hoje que, para a população, isso é extremamente benéfico. Para consumo, de oportunidade de consumo. E o mercado está entendendo isso. As grandes empresas e as empresas estão também entendendo isso. O que as grandes empresas estão fazendo? Elas também estão se aproximando das startups, se aproximando da gente, se aproximando de projetos que estão proporcionando um pensamento diferente, disruptivo, dentro do mercado. E isso é legal, porque há 10 anos atrás isso era impensável, talvez. Hoje não, hoje faz parte. Você tem feiras interessantes, você tem a Natural Tech em São Paulo, você tem a Nufood, você tem a feira de nutracêuticos e suplementos em São Paulo também. A gente participou de 2 feiras recentes, uma da Natural Tech e a Nufood, onde a gente foi convidado para falar sobre a categoria de shots. É uma categoria hoje que tem um universo global de em torno de $600 milhões, só isso. E que vai chegar em 2027 a 1,4 a quase 1,5 bilhões de dólares no mercado global. Nós estamos falando que os Estados Unidos hoje representa quase 40%, nós estamos falando de 36,9%, quase 37%. É um mercado já com maturidade, de desafio. A gente também tem muitos desafios. Mas muito espaço para crescer. Muito espaço para crescer. Que você pega... No Brasil é muito novo ainda. Muito novo. Somos pioneiros. Você pega países como China, Índia, que devem nem existir isso ainda, né? Tem, ou muito pouco. Muito pouco. E se você for pensar, o próprio... a construção disso também tem desafios. Hoje o nosso produto ele é 100% natural, ele é refrigerado, ele demanda também uma operação de cadeia refrigerada, de uma logística robusta, onde a gente também tem os nossos desafios de localização, de região, né, de território brasileiro, mas ao mesmo tempo também isso amplia a oportunidade de pensar, e foi aí que a gente está tendo até um spoiler aí com você. A partir do próximo mês nós estamos lançando 2 linhas de funcionalidade 2 em 1 em pó. Nós estamos falando de um para imunidade relax e um para esportes performance em pó. E isso vai permitir com que o que a gente tem como essência de shot e criado como a ShotMe, a gente está levando o shot em pó também para as pessoas, para que também elas possam ter acesso a uma nova oportunidade e ocasião de consumo. Vai ser feito com água normal. Aí você compra água normal, mistura e pode ter a conveniência, a flexibilidade realmente de colocar onde você quiser, seja em viagem ou disponibilizar isso de alguma forma. E isso é um produto também extremamente conveniente. Nós estamos trazendo conveniência para as pessoas. É lógico, as pessoas pegam limão, gengibre, misturam, pingam próprios, fazem no olho, fazem do seu jeito, isso é ótimo. Mas aqui a gente está dando conveniência. A gente está entregando eu já pronto. Fiz muito disso aí, batido no liquidificador, entendeu? Você compra gengibre, compra vinagre de maçã, que eu já vi muito no YouTube, que você faz um shot e hoje bate. E hoje agora você tem acesso nas suas mãos, né? Vamos falar isso. É um produto que os insumos são insumos premium, né? Insumos que realmente têm valor e que a gente está querendo levar isso também para as pessoas, para que as pessoas também tenham acesso a insumos com valor nutricional. Isso é importante. Então, é um desafio enorme.
a gente tem aí projetos muito legais, como o próprio Shot em Pó, desafios de construção, mas a Shotme é uma empresa, uma startup, uma foodtech nova, jovem, mas também com muitos desafios, ou seja, como todo empreendedor, que a gente fala que é uma montanha-russa, pode dizer do jeito que você quiser, Renato e Adriano, pode ser mensal, semanal ou diário. Ela é uma montanha-russa que você constrói, você supera, você, ao mesmo tempo, tem desafios que são inesperados, que você tem que lidar com isso, mas, ao mesmo tempo, você também tem formas e caminhos a serem traçados como um novo dia, né? Posso falar que vocês têm um desafio enorme, mas uma oportunidade enorme também, né? Exatamente. Isso mesmo. Qual que é o planejamento aí para os próximos 5 anos da Shot? Legal. O planejamento é a gente construir valor na educação do comportamento do consumidor, sem dúvida alguma, fazer com que a Shotme seja referência com uma comunidade que as pessoas possam entender que dentro da Shotme tenha produtos de valor e que de experiência proporcione saúde para eles, bem-estar, equilíbrio, que as pessoas possam atingir seu potencial através de todos os produtos da Shotme. A gente vai construir isso através de novos produtos, de novos canais de vendas, de novas parcerias e novas estruturas, seja de negócios, seja de parceiros, e de forma de construir isso em conjunto com a sociedade, com os consumidores. Com quem eu olho os próximos 5 anos, eu não olho para dentro da empresa, eu gosto de olhar para fora da empresa, para que esses consumidores estejam sempre próximos da gente. Dê os feedbacks, construam realmente um produto com vocês, com a gente, e que esse consumo de categoria nos próximos 5 anos seja crescente, como a gente tem visto em outros lugares fora do Brasil, seja nos Estados Unidos. Qual é a média de crescimento hoje desse mercado? Em torno de 2 dígitos, crescente mensal no mercado, e a gente está falando aí de saltos, aí, como a gente falou, aí do mercado de 500, 600 milhões em 2023 para 4 anos, para quase 3, 4 vezes mais em termos de consumo global, né? E a gente, obviamente, uma coisa que eu gosto de ver muito, eu acho que produtos que têm sinergia, produtos que têm fit com a saúde, eles vão caminhar muito próximo, e isso é muito legal de você ver na ponta, no varejo. Posso falar que eles vão ter uma durabilidade melhor, né? Sim, exatamente. E cada vez mais o pessoal está procurando esse tipo de produto, né? Sim. De bem-estar, de bem de saúde. É interessante... saudável. E é interessante que, algum tempo atrás, as pessoas não liam rótulo. Hoje as pessoas já leem rótulo, já procuram ter um entendimento do que tem dentro daquele rótulo, do que tem dentro, né, do produto, de onde que ela está comprando, de quem ela está comprando, quem são os atores dessa empresa que estão realmente sendo construído, qual que é a história? Qual que é a história, né? Da empresa, quem são as pessoas que estão criando essa empresa, quem está por trás. Sim. E as coisas são construídas... Que hoje tem facilidade a acesso a essa informação, né? Coisa que antes era mais difícil, né? Hoje, através da internet. Você falou uma coisa interessante, que está dentro até quando eu participei de uma conversa no Food, o acesso hoje não está mais nas grandes indústrias ou nas empresas, está nas mãos das pessoas, porque o acesso à informação, ela está muito clara, ela está muito fácil. Então, depende de como interpretar e como filtrar. Sim, então ela vai ler o produto. Mas acesso você tem. Sim, e aí também tem a questão do paladar, né? O Shot, ele tem um paladar que é um produto com um paladar diferente de tudo que a gente está acostumado. O próprio paladar que a gente foi acostumado talvez com o infantil, que é o mais doce, porque os produtos que eram colocados há 30, 40 anos atrás são diferentes do hoje. Então, refrigerante, que faz coisa, realmente, foi acostumado a tomar refrigerante. Exato. Virou hábito de tomar refrigerante. E hoje, eu não sei qual vez que eu tomei refrigerante. Exato. E você, vamos supor, com seus filhos, com o seu ambiente... Minha filha, a mãe dela já ensinou. Quando ela via refrigerante, não. Ela sempre quis tomar suco tudo. A mãe já ensinou que não tomava refrigerante. Eu nunca forcei. E aí... Até o dia que ela pediu. Como ela nunca pediu, eu tomava refrigerante, ela não.
Eu sempre comprava suco e tudo, porque ela queria suco, água, alguma coisa diferente. E você quer ser o exemplo. Claro. Então, se você quer construir esse elo dentro de casa, eu admiro muito minha esposa nesse sentido. Em termos de alimentação, de proposta de disciplina. Eu acho que as pessoas também têm que ter um pouco de disciplina. Acho que a construção também desse tipo de comportamento envolve disciplina, que não é fácil, é difícil. Mas você constrói isso também dentro de casa. Aquilo que também a gente procura estar construindo dentro, né, como produto, como proposta, como propósito, nós estamos falando também de um propósito, você constrói através de uma disciplina, de um exemplo. Então, nós estamos falando de produtos com propósito para serem entregues nesse desenvolvimento no seu dia a dia. Você ser também esse exemplo, construir esse exemplo. E você vai ter uma alimentação saudável, quem tem a ganhar é você. Sim. É você, né? Novamente é uma palavra que você falou o tempo todo, que é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Cara, é uma pergunta simples. Eu acho que depois do meus... Acho que 35, 40 anos é uma idade que mexe muito com as pessoas. Onde você quer chegar estando lá na frente, com qual idade e como isso quer estar? Né? O nosso metabolismo muda muito depois dos 30 anos. E aí a pergunta é... Eu mesmo hoje estou acima do peso. Quem me olhava com 30, até os 35 anos, você me olhava, eu era pessoas com 70 quilos. Mas você tem que preocupar com a cabeça, não, claro, com o corpo e com a sua mentalidade, que interfere nisso. Então, a Shotme, eu estando à frente, eu quero que as pessoas enxerguem e falem assim, cara, eu quero fazer parte dessa comunidade, porque lá na frente... Mandar um abraço aí pro Marcos Mattioli, que foi campeão brasileiro Master aí nesse final de semana aí. Grande nadador, grande professor, um grande amigo que eu tenho. Uma pessoa que serve para mim como referência. Fiz natação lá. Quem criança não fez? O Mattioli hoje... O Mattioli tem mais de 60 anos de idade. Se olhar ele fisicamente, ele tá mais novo do que eu e você junto. Pois é. Entendeu? E é uma mentalidade. Dá 60 anos pra ele. Você dá 30 anos, no máximo 40 anos para ele. E é uma mudança. É uma mudança de mindset. É uma mudança. Você está entendendo que o empreendedorismo ele é uma junção de um mix de mudança de mindset, de ser disruptivo, de ter um propósito, de enxergar também a vida como ela é no seu dia a dia, olhar as dificuldades, né, de como é ter uma empresa nova e do zero e galgar etapas, ou seja, quebrar barreiras, né, de como toda startup. Saber recomeçar. Saber recomeçar. Profissionalmente, quantas vezes você recomeçou? Muitas. Né? Mercados diferentes, empresas diferentes, mas saber recomeçar e saber que cada uma ali vai te trazer um conhecimento. Você falou tudo. Diferente. Eu acho que você tocou num ponto também, o saber recomeçar. E aí a gente entra num ponto interessante. Você chega num patamar, ter que iniciar tudo de novo, voltar tudo para trás. Eu já escutei muito, muita assim, gente Rafael, você é doido. Desanima às vezes. Quantas vezes? Porque é a comodidade, que a pessoa quer olhar só para frente, mas às vezes esquece que às vezes é melhor dar 2, 3 passos para trás. Você às vezes... E você tem que ter, eu acho que eu assisti também muito podcast aí com você e de pessoas também formidáveis, né? Obrigado. E assim, a resiliência, a persistência, a disciplina. Cara, você tem que ter isso para que tudo que vier contra não prejudique o seu caminhar. Junto também com... Tem muita coisa negativa. Sim, e também não deixar a fé de lado, não deixar... Eu acho que o empreendedor também que não tem isso próximo dele, conversar com Deus, conversar com... Ele tem que acreditar. Se não acreditar, não adianta nem acreditar. Começar. Sim. Ele tem que acreditar naquele sonho, naquilo que ele está realizando. Ele é o primeiro a acreditar. Se ele mesmo não acreditar, quem que vai acreditar? E ser motivador de si mesmo, né? Sim. Porque os não... Novamente o equilíbrio, né? Que é corpo, mente e espírito. Porque normalmente o não e o que não vai dar certo, ele vai escutar isso toda hora. Toda hora. E isso você tem que ter a resiliência e a importância disso para dentro do seu trabalho para ser mais combustível, para que combustível, até vamos falar do combustível verde, né, que a gente está falando, para que possa isso ser um tracionador de resultado positivo para as pessoas. A gente como empresa, eu quero poder fortalecer ainda mais essa cultura, trazer essa comunidade. Por isso que eu deixo claro, a Shot é uma empresa onde o network, né, que a gente está falando, mas assim,
produtos sinérgicos, empresas que também queiram abraçar em conjunto de fazer um ecossistema. Eu acho que a gente está vivendo um mundo de um ecossistema. Empresas fazer parceria para poder dar uma melhor alimentação para os funcionários, por que não? Sim, para os funcionários. Né? Quem sabe, mas por que não, futuramente, para as crianças que estão precisando? Sim. Porque se você tem uma criança que não se alimenta direito, seja no modelo escolar ou no modelo de... A gente tem tantas coisas básicas a serem feitas. Complementação da alimentação escolar. Sim, de alguma forma positiva, para que tenha impacto na parte intelecto de um menino que com 5, com 8, com 10 anos, que não estou falando do shots, mas estou falando de alimentação, estou falando de disciplina. Até que muitas crianças, né, principalmente da rede municipal e estadual, né? Sim. Das poucas, talvez a única alimentação que ela tem é quando ela vai na escola. Sim, né? E por que ela tem que ser daquele jeito ou de uma forma que nutricionalmente... Exato. Para ela já vai ser... Exato. Isso é fantástico. Se isso acontecer, a gente já está fazendo o nosso papel. Que você tem. E se isso acontecer no futuro, de alguma forma, como empreendedor, o empreendedor todo sempre tem uma visão. De certa forma, você está sendo tem impactado. Que ter a parte social também. A parte social, você está sendo impactado de aquilo que você está plantando no início. Você plantou aquilo ali de alguma forma. Mas se acontecer isso daqui a 5, 10 anos, de alguma forma... e tem projetos educacionais muito interessantes. Você tem o pessoal, o Daniel Castanho, em São Paulo, do Grupo Ânima de Educação. Você tem pessoas que levantam. Você tem o Gerando Falcões, do Edu Lira, que são grupos que também têm esse propósito. E eu sou uma empresa pequena, de uma foodtech, uma startup, mas que a gente quer realmente trazer essa relevância para a sociedade. Pelo menos a construção disso, desse ecossistema. As empresas que não pensarem em construir um ecossistema bom como ambiente de negócios para fomentar isso para as pessoas e os consumidores, ela vai estar fora um pouco do jogo. As empresas que não tiverem uma construção de conhecer o seu consumidor e de construir dados positivos e fazer com que esses dados se transformem em KPIs, em métricas, para gerar realmente eficiência, para onde você quer ir. Hoje eu estou no Brasil, quem sabe daqui a um tempo a gente não esteja para fora do Brasil com algum produto nosso. Hoje não é só lucro, né? Hoje tem como se diz, o braço social. É o braço social. Se não tiver o braço social hoje... Porque isso é o impacto de como que as pessoas vão te enxergar. Mentalidade hoje. Eu acredito que até mais que isso, né? Eu fiz gestão, estratégia e marketing digital. Colocaram um digital ali na FGV lá quando eu fiz. E uma das últimas aulas que eu tive lá é por que a tua empresa existe? Qual que é a alma da tua empresa? E eu vejo aqui a empresa já nascendo com uma alma, com diferencial, com propósito. Exato. E a gente tem que aquecer e tem que dar energia e fomentar isso todos os dias. A forma que a gente tem e construir essa relação... Com todo o know-how e conhecimento desse, você acha que isso daqui vai ficar só dentro do Brasil? Vai não. O que a gente espera esteja de portas abertas, nós estamos, né? Tenho certeza que isso, com certeza, vai passar 12.000. Vai ser um produto de exportação brasileiro, com certeza, bem sucedido. Não, eu fico feliz, sem dúvida alguma. A gente, até nesses poucos anos, né, 2 anos, 3 anos aí, a gente teve uma visita do pessoal da Apex. Eles visitaram a gente e eles ficaram muito felizes de verem o quão o Brasil ele tem a capacidade hoje também de não ser só commodity. Porque isso é um produto de transformação de valor. Porque, na verdade, nós estamos pegando e construindo os principais ingredientes disponíveis na natureza, de certa forma, sim, ou de insumos ou de suplementos, e trazer isso para um valor de funcionalidade. Então, o Brasil ele é riquíssimo quanto a isso. Então, nós estamos falando, poxa, você tem Guaraná da Amazônia, você tem a cúrcuma, açaí, você tem outros produtos que não sejam não só de shots, mas você tem a castanha de Baru, que é extremamente rica e antioxidante, muito maior que a castanha do Pará. Por isso que eu acredito que os nutricionistas, a nutrição, o engenheiro de alimentos, eles também têm um valor tremendo, assim como o valor do professor na educação de uma criança. Eles têm, na minha visão, a mesma sinergia de... porque eles educam o consumidor, eles educam o comportamento das pessoas. Olha a riqueza disso para uma sociedade, com produtos, né? É lógico. E a gente tem que escalar isso. A gente tem que construir também um avanço em receita, em vendas, porque a empresa ela precisa de construção
para realmente reconstruir, pegar corpo, pegar corpo, construir musculatura e fazer isso de uma forma sustentável, com saúde financeira. E isso é uma visão que também a gente... E que toda empresa, ela necessita desse aprendizado, na minha visão. O aprendizado não só como empresa, mas do próprio empreendedor como aprendizado. Foi o que o Zé falou no final do episódio dele, né? Querendo ou não, nunca se esqueça dos números. Sim. O negócio é importante e tudo, mas o mais importante são sempre os números. Exato. Não é o fundamental e tudo, mas os números é importante. Porque se você não tiver saúde financeira, você não consegue fazer o resto. Você não consegue caminhar, porque eu acredito também que o produto... Até para você fazer a parte social, você não consegue fazer se você não tiver tendo receita. E a empresa também precisa dos P's, né? Que a gente fala dos P's do marketing, mas assim, a empresa, dentro da empresa, é o produto, processo, pessoas. E a forma que você, internamente, não só para o mercado, mas você dentro da própria empresa, você tem que construir isso muito bem feito. E isso está atrelado à cultura. Isso não é fácil. Isso demanda muito tempo, demanda energia, demanda realmente a gente reconstruir também, né? Recomeçar e saber realmente os desenvolvimentos disso no dia a dia. Até pegando um gancho aí, talvez o maior obstáculo seu hoje seja a educação do mercado? Sim, talvez o varejo entender cada dia mais e abrir... Eu dependo que o varejo também abra portas para... Exatamente. Empreendedores e empresários da cadeia varejista que enxergam, e já nós temos visto muitos movimentos positivos, abriram portas para pequenas e médias empresas com produtos disruptivos que estão beneficiando a sociedade, como consumo, produtos com nutrição positiva, né, realmente com benefício para o consumidor. Isso só tem a ganhar a médio e longo prazo. Então, e o movimento também das empresas e das indústrias que estão se aproximando dessas startups. E isso fomenta esse ambiente, novamente eu vou falar, né, do virtuoso, do ambiente do varejo. Então a gente tem o desafio do pricing, a gente tem o desafio de formação de desenvolvimento da cadeia, do questão tributária, né? Porque você também tem movimentos realmente de ICMS, de regimes tributários, que, por exemplo, um varejista, ele é diferente de uma pequena empresa que hoje está num determinado tipo, né, de regime. E você tem que construir isso do zero. Você tem que bater lá na porta e falar, cara, eu sou pequeno, mas me dá essa oportunidade que eu preciso que o meu consumidor possa ver esse meu produto no seu espaço, no seu fluxo, né? Então, e é legal isso, é legal a gente ver esses movimentos, conversar com empresas que estão com esse pensamento, por isso que você tem que estar próximo deles, desse desenvolvimento. E eu entendo o seguinte, quem tem a ganhar é o consumidor. É o consumidor, não tenho dúvida disso. Quando o consumidor entra num lugar, ele pode ter várias opções, mas se ele tiver uma opção que proporcione para ele um equilíbrio na vida dele, uma saúde na rotina, ou um estilo de vida que ele quer se tornar exemplo dentro de casa, na família, eu acho que a Shotme, ela entrega isso e fala, cara, você está em equilíbrio, mas pode continuar, pode tomar sua cerveja, pode comer seu churrasco, mas você tem um produto que vai te proporcionar uma coisa legal para você. Quando o consumidor ganha, todo mundo está ganhando, né? Vira o ganha-ganha de verdade. Sem dúvida. E aí ele ganha, é o boca a boca, né? Assim, a gente não tem o recurso de marketing para sair realmente, porque você exige, quando você tem um marketing para fazer agressivo, você tem que fazer um investimento, né? Você tem alavancas. Então, hoje a gente tem um crescimento orgânico, boca a boca, em Belo Horizonte, regional. Até mandar um abraço aí, né? Que na verdade eu conheci o produto através do meu amigo Adroaldo Leal, da Rádio 98, né? E aquela eu vi ele tomando, aquele gordinho tomando, eu falei, vai ter que tomar isso. Não, e o Adroaldo, mas o Igor também, o Igor né? Também. Um abraço pra turma da Rádio 98 aí. Que, de certa forma, o que aí... Olha como que a gente esbarra. Chama? Nós estamos falando de comunicação, de educar. Porque, de certa forma, eles também estão educando. Né? Um comportamento... com humorismo, a gente tem... Mas ali eles estão... E o esporte próximo. Você vê que a gente está próximo do esporte. E o esporte é saúde. O esporte, ele promove o melhor ambiente de relacionamento, né? de referência. O esporte é referência. De relacionamento. Para criançada. Para criançada. Né? Você sempre olha para algum atleta o Renato e a Adriana. E para os desafios.
Onde você cai, você levanta. No esporte, você perde, você ganha. Você tem que saber lidar. Saber perder. E como Isso ganhar. É fundamental. E como ganhar e trazer esse cara que estava jogando com você para do seu lado. Sim. Porque em algum momento ele pode fazer parte do seu time. A diferença do individual e do coletivo. A diferença do individual e do coletivo. E de formas que você lida com o seu jogo. Autoritarismo, saber respeitar o técnico, escutar o técnico. Exatamente. Entendeu? Então tudo isso é ensinamento. É ensinamento. Que o esporte faz pra gente. E faz parte do seu dia a dia, do seu aprendizado. Eu digo que a gente pode falar também que, acima de tudo, todos esses meus aprendizados profissionalmente, que agora eu tenho um momento, um novo momento, que é uma eterna... A Shotman é uma escola também. É uma escola. Um novo aprendizado. Um novo aprendizado. É uma escola nova. É como se eu tivesse... Se a gente fizer um parâmetro da nossa escola, de onde você estudou, por onde você estava, no profissional, ela é uma escola que eu tô pequeno ali, que eu sou uma criança dentro dessa escola, mas no sentido com talvez uma bagagem, uma experiência que eu queira saber brincar melhor, mas no sentido, mas fazer com que as coisas possam ter uma sequência que lá no final eu tenho um resultado que na escola, quando a gente termina uma, a gente entra em outra. Sim. Então a gente pode sair de uma startup, de um foodtech, mas construir ela em outro ecossistema e trazer ela numa nova escola. Que negócio, a gente quer ter o conhecimento de 50, 60 anos com o corpo que a gente tinha com 15, 20 anos. Sem dúvida. Ia ser maravilhoso, né? Renato e Adriano, eu te garanto que uma das coisas que eu mais quero é chegar lá na frente, mas com uma cabeça muito boa, com a mente e o corpo com equilíbrio, para que todo esse potencial continue a ser preservado, principalmente aqui e com saúde. Uma cabeça de eterno aprendiz. Eterno aprendiz e com saúde. Isso. Né? Porque se você lá na frente tiver em desequilíbrio, você pode saber que isso não vai ser bom para você, e nem para sua família, e nem para as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Né? E isso é uma coisa que faz parte hoje do propósito, né? Da gente construir isso junto. Cara, é formidável. É o desafio dia a dia e a resiliência também que faz parte do nosso dia a dia, né? Afonso, fala um pouquinho do que você tocou aí. Como é que funciona esse clube do assinante para quem quer assinar, ser assinante do Shot? Ah, legal. Então, o pessoal de casa aí que está assistindo aí. Como a gente tem várias funcionalidades, né, dos Shots, as pessoas podem entrar em contato com a gente via site, via o contato direto, que a gente tem o comercial, que no site tem o... Você tem o QR Code? Tem, mas aí a gente pode passar depois no site. Você me passa o QR Code que a gente vai colocar quando vai passar a logo na parte de cima, a gente coloca junto com o QR Code. Já faz o contato direto, um contato via WhatsApp, de uma forma prática, dinâmica. Também a gente vai deixar todos os dados também na descrição, né? Sim. Tá. E em cima disso, as pessoas, elas podem fazer as suas escolhas de acordo com a estratégia nutricional que ela queira, seja para imunidade, seja um anti-inflamatório, seja um energético, seja um pré-treino. Ela escolhe o kit e a forma que ela quer mensalmente. Nós estamos falando de 30 unidades, 1 por dia, ou ela pode fazer também um mix de 2 por dia. O shot, ele não é limitador de você tomar apenas um shot por dia. Você pode tomar o de imunidade de manhã, você pode tomar o de energético ao longo do dia, e você pode tomar um outro, tem um relax também que a gente tem para o final do dia. E a gente tem como fazer isso ao longo da sua rotina. Então a pessoa pode escolher, faz o acesso, compra o kit, todos os meses ela vai receber em casa, em Belo Horizonte, por um preço, realmente a gente tem uma fidelidade sobre isso, e a gente promove também realmente benefícios, parcerias com novos produtos que tem fit, e a gente procura estar enviando também para esses consumidores, para estar realmente conhecendo outros produtos tão bons quanto os nossos, com benefícios tão bons quanto o nosso tem de nutrição, para fazer isso. Excelente. Gratidão pela presença, por ter aceitado nosso convite. Sei da sua agenda cheia aí. Rafão, brigadão mesmo, né? Primeiramente agradecer por acreditar no nosso projeto, né? Ser o mais novo patrocinador nosso. E de certa forma, a gente está aqui, de certa forma, novamente educando. O podcast é uma ferramenta que hoje eu vejo que a alimentação saudável, ela tem... as portas estão se abrindo para que
você possa trazer um nutricionista, você possa trazer pessoas que para Com certeza. se você quiser, depois a gente pode trazer pessoas que têm essa sinergia com a gente para Com certeza. fomentar ainda mais essa educação da alimentação saudável, né? Sim, o nutricionista é uma profissão. A profissão hoje é um empreendedor. Exatamente. Entendeu? E como eu falei, o papel de educação é o papel que o professor tem para um aluno dentro da escola, para o consumidor. E um empreendedor em equilíbrio, bem alimentado, bem nutrido, ele tem outra energia para trabalhar, ele tem outra disposição. Tudo muda, a capacidade dele, né, de desenvolvimento. Mas eu, Renato e time, né, Adriano, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Isso, a gente que agradece. Não é fácil estar aqui também do outro lado, né? A gente Isso aí, talvez até aproveitando aí a logo nova, né? Isso é um spoiler, né? Primeira vez que a gente está soltando a logo nova. Brigadão aí pela oportunidade. Nosso novo posicionamento, Tenho certeza que a marca vai vir com muita força no mercado e vai incomodar muita gente. Faz aí. questão de trazer o Shot in Pó aí quando a gente tiver Com ele certeza. em mãos para mostrar aqui para o seu público, para os seus consumidores. E o desafio é enorme, cara. Conta com a gente aí para poder ajudar aí nessa caminhada. Obrigado, viu? Tá? Agradecer nossos patrocinadores, né? Romanel, Tem Pra Você e o mais novo agora, a Shot. Seja bem-vindo aí à Casa do Pão de Queijo Connect. Obrigadão, Rafa. Adrianão. Obrigado. Nossos ouvintes, nossos seguidores, não esquecendo, né? Gostando do episódio e tudo, não esquece lá de fazer o seu like, sua inscrição no canal e ajudar a divulgar aí o nosso trabalho. Obrigados a todos. Até o próximo episódio. Valeu. Você não entregou... Ó. Entregou aqui? Acabou? Esquecendo de entregar o presentinho da Romanel aí. Obrigado. Tá? Porque eu sei que você é um bom religioso. Tem um pigentinho aí que tenho certeza que você vai gostar aí. Aí, ó, mais uma... Olha que interessante. A gente trouxe o equilíbrio e sem fé nada vai pra frente. Não vai. E junto com Deus, Com o certeza. caminho é muito maior. Amém. QI, QA e QS. Exatamente. Obrigado a todos.